E mesmo em Joinville, eu gostaria até de lembrar, eu estive numa palestra um tempo atrás com uma escritora joinvilense chamada Maria Cristina Dias. E ela nos contava de uma das primeiras mulheres que veio para a colônia Dona Francisca. Então a gente nem era Joinville ainda, era mato, né? E o Rio Cachoeira. E ela veio para cá acompanhando o engenheiro que era responsável pelo loteamento, pela derrubada da floresta, pela organização das barracas e das casas. Ela era de Berlim, ela tinha uma vida amorosa com esse engenheiro, não era casada, não quis casar. Bem audaciosa para a época. 1850, né? E veio para cá trabalhar ao lado dele. O fato é que ficou com ele alguns anos, depois inclusive se separou, né? E tocou a vida e foi Brasil afora. E isso é um aspecto importante da gente destacar. Embora a gente tenha tido ao longo da história mulheres que se destacaram, mulheres que apareceram, mulheres que ousaram e chegaram ao ponto de dizer, puxa, aquilo que uma sociedade masculina diz que é o meu lugar não é necessariamente o que eu entendo como sendo o meu lugar. Muitas delas foram invisibilizadas pelo processo da história. Com certeza. Eu falo muito assim que nós, na realidade, nós temos que desconstruir pensamentos, porque o problema ele já existe, é algo cultural, né? O machismo é algo que foi passado de pai para filho, e inclusive mulheres praticam o próprio machismo, sem muitas vezes perceber o que elas estão fazendo, né? Então essas dificuldades a gente percebe em todos os âmbitos. E isso que a professora colocou é bem sensato no sentido de dizer assim, muitas vezes a gente foi diminuída, né, num próprio local em que teria uma melhor qualificação, inclusive, para estar exercendo uma função. Eu sou o tipo de pessoa, assim como a professora, que acredita no potencial da mulher, sabe que ela tem um lugar de destaque, que ela está hoje já caminhando para isso, né, mas cada vez mais é necessário esse trabalho de desconstrução até que a própria mulher enxergue a força dela. Eu ouvi, né, o nosso sábio professor Itamar, ele falou para mim assim, Thaís, vocês ainda não dominaram o mundo só porque vocês não se organizaram. A partir do momento que vocês se organizarem, eu digo, vocês acabam dominando esse mundo. E muito se ouve, né, nas falas entre mulheres, que muitas delas ainda não encontraram a sua própria força, ou não enxergam essa própria força, porque elas foram diminuídas durante o processo cultural, principalmente, e isso acaba sendo um ciclo, né, que vai sendo passado com o passar dos tempos, e aí esse processo de desconstrução vai acontecendo através de uma fala, através de uma palestra, a partir do momento que você vai para uma sala de aula e você faz uma faculdade de Direito, que você começa a olhar um ângulo diferente, né? Quando eu voltei para o Brasil e fui induzida a estar fazendo a faculdade de Direito, o meu filho, que está aqui nos assistindo, inclusive, ele disse para mim, mãe, por que você não faz Direito? Eu falo para ele assim, é como se fosse daqui na padaria, né? Hoje eu agradeço, porque foi uma oportunidade fantástica para a minha vida, transformou a minha vida e me fez ser um pouco mais do que eu sou hoje, né? Porque a gente é um processo de construção cultural. Então a gente vai fazendo esse processo, né, evolutivo ao passar dos anos. E a luta das mulheres, ela é contínua, né? Para tratar o machismo estrutural que existe dentro da nossa sociedade.